A chuva martelava contra o vidro da janela enquanto Helena arrumava suas poucas roupas numa mala velha e desgastada. Suas mãos tremiam, não só pela idade de seus 73 anos, mas pela dor que rasgava seu peito naquele momento. Do outro lado do quarto, Marcela, sua única filha, observava com os braços cruzados e o rosto endurecido pela raiva. "Eu disse para sair da minha casa!" A voz de Marcela ecoava pelas paredes, cortante como uma lâmina afiada. "Você não serve para nada, só atrapalha a minha vida!" Helena fechou os olhos, tentando conter as lágrimas que insistiam em cair. Era seu aniversário, 73 anos de vida, e estava ali, sendo expulsa pela própria filha como se fosse um estorvo qualquer. O bolo que ela mesma havia preparado pela manhã, com as mãos trêmulas mas cheias de esperança, continuava intocado sobre a mesa da cozinha. 3 velas cor-de-rosa, as únicas que encontrou no armário, esperavam por uma chama que nunca viria. "Marcela, por favor!" Helena tentou pela última vez, sua voz fraca e quebrada. "Eu não tenho para onde ir." "Não é meu problema!" Marcela jogou uma nota amassada de dinheiro sobre a cama. "Pegue isso e desapareça. Encontre um abrigo, um asilo, qualquer lugar. Só não quero mais ver sua cara aqui." O que Helena não sabia naquele momento era que sua expulsão daquela casa era apenas o começo de uma jornada que mudaria não apenas sua própria vida, mas revelaria segredos enterrados por décadas e transformaria o destino de todos ao seu redor de maneiras que ninguém poderia imaginar. Olá, querida espectadora, querido espectador. Que bom ter você aqui comigo hoje. Esta história que vou compartilhar vai tocar seu coração de maneiras profundas. É sobre uma mãe que perdeu tudo, mas encontrou muito mais do que imaginava. É sobre redenção, sobre segundas chances, sobre o poder do amor verdadeiro que nunca se apaga, mesmo diante da crueldade. Antes de começarmos, eu quero muito saber de qual cidade você está me assistindo agora. Escreve aqui nos comentários. Adoro saber que nossas histórias chegam em tantos lugares diferentes deste Brasil imenso. Quem sabe você não está bem pertinho de mim, ou quem sabe do outro lado do país. Conta pra gente. E se você gosta de histórias emocionantes, que nos fazem refletir sobre a vida, sobre família, sobre os laços que nos unem e às vezes nos separam, fica comigo até o final. Prometo que cada segundo valerá a pena. Prepare seu coração, pegue um lenço se precisar e vamos juntos nessa jornada. Agora respire fundo, porque a história de Helena está apenas começando e garanto que você não vai conseguir parar de assistir. Helena arrastou sua mala pela calçada molhada, cada passo pesando como se carregasse o mundo nas costas. A chuva havia diminuído, transformando-se numa garoa fina que molhava seu casaco surrado. Ela não olhou para trás. Não aguentaria ver a casa onde criou Marcela, onde passou os últimos 15 anos após a morte do marido, desaparecer de sua vista. Seus pés a levaram automaticamente até o ponto de ônibus mais próximo. Sentou-se no banco de concreto gelado e finalmente permitiu que as lágrimas corressem livremente por seu rosto enrugado. Como chegaram até aqui? Onde foi que tudo desmoronou? Helena lembrava-se de Marcela criança, de seus olhos brilhantes sempre curiosos, de seus abraços apertados antes de dormir. Lembrava-se de cuidar dela sozinha depois que o pai as abandonou quando a menina tinha apenas 5 anos. Trabalhou em 3 empregos diferentes para dar à filha tudo o que podia: escola particular, aulas de balé, um futuro melhor que o seu. E Marcela conseguiu. Formou-se em administração, conseguiu um emprego excelente numa multinacional, casou-se com Fernando, um empresário bem-sucedido. Tiveram 2 filhos lindos, Lucas e Sofia. Helena achava que finalmente poderia descansar, que poderia desfrutar dos netos, ajudar a filha com as crianças. Mas tudo mudou há 3 anos, quando Fernando morreu num acidente de carro. Marcela transformou-se em alguém que Helena não reconhecia. Tornou-se amarga, fechada, cruel. Culpava todos ao redor por sua desgraça, mas especialmente a mãe. Helena nunca entendeu o porquê. "Com licença, senhora." Uma voz suave tirou Helena de seus pensamentos. Era uma mulher jovem, talvez uns 30 anos, com olhos gentis e um sorriso caloroso. "A senhora está bem? Posso ajudar em alguma coisa?" Helena limpou rapidamente as lágrimas. "Estou bem, obrigada. Só esperando o ônibus." A moça olhou para a mala aos pés de Helena, depois para seu rosto marcado pela tristeza.
A senhora tem certeza? Porque não parece que está bem. Meu nome é Clara, sou enfermeira no hospital da região. Se precisar de qualquer coisa... Algo na bondade daquela estranha quebrou a última barreira de Helena. Ela desabou em soluços, contando em frases entrecortadas o que havia acabado de acontecer. Clara ouviu em silêncio, segurando sua mão com firmeza. Eu sei exatamente o lugar para onde levar a senhora, disse Clara quando Helena terminou. Minha avó administra uma pensão pequena, uns 3 quarteirões daqui. Nada luxuoso, mas é limpo, seguro e acolhedor. E Dona Amélia tem um coração do tamanho do mundo. Venha, vou levá-la até lá. Helena hesitou. Aceitar ajuda de uma desconhecida parecia arriscado. Mas o que mais tinha a perder? Pegou sua mala e seguiu Clara pelas ruas do bairro. A pensão era uma casa antiga de 2 andares, pintada de amarelo claro com detalhes brancos. Flores coloridas enfeitavam pequenos vasos na varanda. Uma placa de madeira pendurada na porta dizia: Pensão Recomeço. Todos são bem-vindos aqui. Dona Amélia era uma senhora robusta, de cabelos brancos presos num coque frouxo. Seus olhos azuis brilhavam com uma vivacidade que desafiava seus 80 e poucos anos. Quando Clara explicou a situação, Amélia não hesitou um segundo. Bobagem, não precisa pagar nada hoje, disse ela quando Helena mencionou o dinheiro que Marcela lhe dera. É seu aniversário, querida. Isso não se discute. Você vai ficar no quarto do fundo. Tem uma vista linda para o rio. Jardim. Amanhã conversamos sobre valores e tudo mais. Hoje, você precisa descansar. Helena mal conseguia acreditar. Depois de tanta crueldade, encontrar tanta bondade de pessoas que nem a conheciam parecia surreal. Amélia preparou-lhe um chá quente e um pedaço de bolo de cenoura ainda morno. Clara ficou fazendo-lhe companhia até ter certeza de que estava bem. Por que vocês estão sendo tão gentis comigo? Helena perguntou, a voz embargada. Amélia sorriu, suas rugas se aprofundando. Porque todo mundo merece bondade, especialmente em seus momentos mais difíceis. E porque eu já estive exatamente onde você está agora. Há 30 anos, minha própria filha me expulsou de casa. Sei como dói. Mas acredite em mim, Helena. Às vezes, perder tudo é o começo de encontrar algo muito maior. Naquela noite, deitada numa cama limpa e confortável, Helena olhou pela janela para as estrelas que começavam a aparecer no céu limpo após a chuva. Pela primeira vez em anos, sentiu uma pontinha de algo que havia esquecido existir: esperança. Mas ela não fazia ideia de que naquele exato momento, a 15 quilômetros dali, Marcela abria uma carta que mudaria tudo. Uma carta que revelaria segredos que Helena guardava há mais de 50 anos. Segredos que explicariam tantas coisas e que colocariam mãe e filha num caminho de colisão inevitável. A carta começava com palavras que fariam o sangue de Marcela gelar. Prezada senhora, referente à herança de seu pai biológico, Antônio Marques da Silva. Marcela leu a carta 3 vezes antes de suas mãos pararem de tremer. Seu pai biológico? Aquilo não fazia sentido. Seu pai, o homem que a abandonou quando era criança, chamava-se Roberto Silva. Ela tinha certeza disso. Helena sempre falou sobre Roberto, sobre como ele as deixou sem olhar para trás. Mas ali, em papel timbrado de um escritório de advocacia renomado, estava outra história. Antônio Marques da Silva, empresário do ramo imobiliário, falecido há 2 meses aos 81 anos. E Marcela estava sendo notificada como herdeira legítima de parte considerável de sua fortuna. As crianças já dormiam. A casa grande e vazia ecoava seus próprios pensamentos. Marcela pegou o telefone e discou o número do escritório de advocacia, sem se importar com o horário. Doutor Silvéria? Sua voz saiu mais alta que pretendia. Sou Marcela Costa. Recebi uma carta sobre uma suposta herança. Preciso de explicações. Agora. O advogado, acostumado com herdeiros ansiosos, manteve o tom profissional. Senhora Costa, entendo sua confusão. Seu pai, o senhor Antônio Marques, deixou instruções muito específicas. Ele a procurou durante anos, mas sua mãe tomou certas medidas para que ele não a encontrasse. O mundo de Marcela girou. O que você está dizendo? Estou dizendo que Antônio Marques nunca abandonou vocês. Na verdade, foi impedido de vê-la. Ele deixou cartas, documentos, tudo provando suas tentativas de contato.
Sua mãe mudou de cidade 3 vezes sempre que ele se aproximava. Ela tinha seus motivos, imagino, mas o fato é que Antônio nunca parou de procurá-la. Marcela desligou o telefone com as mãos tremendo de raiva. Tudo em que acreditava sobre sua infância, sobre seu pai, sobre o sacrifício de Helena, tudo era mentira. Ela passou a vida inteira odiando um homem que talvez nunca a tivesse abandonado. E Helena? Helena sabia de tudo. A raiva que sentiu naquele momento ultrapassou qualquer coisa que já experimentara. Não era só sobre as mentiras, era sobre tudo que perdeu. Um pai que poderia ter conhecido, uma vida completamente diferente. Antônio era rico, influente. Ela poderia ter crescido com privilégios, oportunidades, uma família completa. E Helena roubou isso dela. Marcela nem percebeu quando começou a chorar. Eram lágrimas de fúria, de luto por algo que nunca teve, por alguém que conheceria tarde demais. Mas algo mais a perturbava. Se Helena mentiu sobre isso, sobre o que mais mentiu? Quem era realmente sua mãe? E por que fugiu de Antônio com tanta determinação? Enquanto isso, na pensão Recomeço, Helena acordou no meio da noite com o coração disparado. Sonhara com Antônio novamente, como acontecia às vezes. Mas desta vez ele não estava sozinho. Havia uma menina ao seu lado, Marcela criança, e ela chorava, estendendo os braços para a mãe. Por que fugiu de mim, Helena? A voz de Antônio ecoava no sonho. Por que me impediu de conhecer minha filha? Helena sentou-se na cama, suor frio escorrendo por sua testa. Ela sabia que esse dia chegaria eventualmente, o dia em que Marcela descobriria a verdade, mas não imaginava que seria tão cedo, de maneira tão brutal. Porque Helena tinha seus segredos, segredos que guardou por décadas para proteger Marcela. Segredos sobre Antônio Marques que ninguém conhecia, nem mesmo os advogados, nem mesmo a própria filha. Antônio não era o homem que todos pensavam. Por trás da fachada de empresário respeitável, escondia-se alguém perigoso, alguém que Helena descobriu tarde demais, quando Marcela já crescia em seu ventre. Ela lembrava-se daquela noite, 50 anos atrás, como se fosse ontem. Chegou em casa mais cedo do trabalho e ouviu vozes vindas do escritório de Antônio. Aproximou-se silenciosamente e escutou uma conversa que mudou tudo. Antônio estava envolvido com pessoas perigosas, lavagem de dinheiro, negócios ilegais, ameaças veladas a quem ousasse atravessar seu caminho. Mas o pior foi quando ouviu ele dizer: "Minha esposa não pode saber de nada disso. E quando o bebê nascer, será mais fácil controlar tudo. Uma família perfeita é a melhor fachada." Helena entendeu naquele momento que não era uma esposa amada, mas uma ferramenta. E sua filha seria criada num ambiente de mentiras e perigo. Fugiu naquela mesma noite, levando apenas roupas e o pouco dinheiro que tinha guardado. Mudou de nome, de cidade, começou do zero. E quando Marcela perguntava sobre o pai, Helena inventou Roberto. Um nome qualquer, uma história qualquer. Qualquer coisa era melhor que a verdade. Mas será que fez a escolha certa? Olhando agora para trás, para uma vida de dificuldades e sacrifícios, para a filha que a odiava, Helena não tinha certeza de mais nada. Levantou-se e caminhou até a janela. O jardim da pensão brilhava sob a luz da lua cheia. Flores que pareciam simples durante o dia revelavam-se magníficas sob aquela luz prateada. Amélia tem razão, Helena murmurou para si mesma. Às vezes, as coisas mais belas só aparecem depois da escuridão. Uma batida suave na porta a sobressaltou. Dona Helena? Era a voz de Amélia. Posso entrar? A idosa entrou carregando 2 xícaras de chá. Sentou-se na cama ao lado de Helena com a familiaridade de quem já passou por muitas noites insones. Não consegue dormir também? Amélia ofereceu-lhe uma xícara. Eu ouvi você se mexendo. Noites assim são difíceis. Helena aceitou o chá, sentindo o calor reconfortante entre suas mãos. Amélia, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Claro, querida. Você disse que sua filha também a expulsou de casa. Vocês se reconciliaram? Amélia ficou quieta por um longo momento, olhando para sua própria xícara. Não. Minha Beatriz morreu 5 anos depois, num acidente. Nunca tive a chance de fazer as pazes com ela. É por isso que transformei esta casa numa pensão.
Cada pessoa que acolho aqui é uma chance de fazer diferente, de oferecer o que não pude dar à minha própria filha no final. As lágrimas escorreram pelo rosto de Helena. Sinto muito. Eu também. Mas aprendi algo importante, Helena. Aprendi que não podemos forçar as pessoas a nos perdoarem ou a nos amarem. Tudo o que podemos fazer é viver nossa verdade, fazer nossas escolhas com o coração o mais puro possível e confiar que o tempo mostra tudo o que precisa ser mostrado. E se eu tiver cometido erros terríveis? E se minhas escolhas, mesmo feitas com boas intenções, tiverem destruído a vida da minha filha? Amélia segurou sua mão com firmeza. Então, você vive com isso, aprende com isso e segue em frente. O passado não pode ser mudado, mas o futuro ainda está sendo escrito. E se eu tiver cometido erros terríveis? E se minhas escolhas, mesmo feitas com boas intenções, tiverem destruído a vida da minha filha? Amélia segurou sua mão com firmeza. Então, você vive com isso, aprende com isso e segue em frente. O passado não pode ser mudado, mas o futuro ainda está sendo escrito. As duas ficaram ali sentadas em silêncio confortável até o chá esfriar. Quando Amélia finalmente se despediu, Helena deitou-se novamente, sentindo-se um pouco mais leve. Mas o que ela não sabia era que naquele exato momento Marcela estava em seu carro, dirigindo pelas ruas escuras da cidade, procurando a mãe. E quando a encontrasse, as palavras que diriam uma a outra mudariam o curso de ambas as vidas para sempre. A tempestade que estava por vir faria a discussão daquela tarde parecer uma brisa suave. O sol ainda não havia nascido quando Marcela estacionou em frente à pensão Recomeço. Ela passou a noite inteira dirigindo pelas ruas, parando em abrigos, perguntando sobre uma mulher idosa com uma mala velha. Foi uma atendente de um posto de gasolina próximo que mencionou a pensão de Dona Amélia. Muita gente que precisa de um recomeço acaba lá, disse a moça. A dona é um anjo. Marcela não estava interessada em anjos, queria respostas. Queria olhar nos olhos de Helena e ouvir a verdade, mesmo se doesse. Especialmente se doesse. Bateu na porta com mais força do que pretendia. Uma vez, duas, três. Finalmente Amélia apareceu, ainda de roupão, os olhos cheios de sono se transformando em preocupação ao ver a expressão no rosto da visitante. Posso ajudá-la? Minha mãe está aqui. Helena, eu sei que está. A voz de Marcela era fria, controlada, mas tremia nas bordas. Amélia estudou a mulher à sua frente. Reconheceu o sobrenome quando Marcela se identificou. Reconheceu a dor disfarçada de raiva nos seus olhos. Ela está, mas são 5 da manhã. Talvez seja melhor voltar mais tarde, quando... Agora! Marcela empurrou a porta e entrou. Preciso falar com ela agora. O barulho acordou Helena, que desceu as escadas com o coração apertado. Sabia quem era antes mesmo de ver. Reconheceria a voz de Marcela em qualquer lugar, em qualquer tom. Mãe e filha ficaram frente a frente no pequeno hall de entrada da pensão. A luz fraca da manhã começava a entrar pelas janelas, criando sombras longas entre elas. Marcela... Não, Marcela ergueu a mão, impedindo qualquer palavra. Você não tem o direito de falar ainda. Eu falo primeiro. Você mente, sobre tudo. Quem é Antônio Marques? O sangue de Helena gelou. Então, aconteceu. A verdade que guardou por tanto tempo finalmente veio à tona. Como você... Ele morreu. Deixou uma herança, deixou cartas, documentos, provas de que tentou me encontrar a vida inteira. E você me disse que meu pai nos abandonou, você me fez acreditar que ele não nos queria, me fez crescer odiando um homem que me procurou até o último dia da vida dele. Helena sentiu as pernas bambearem. Amélia apareceu rapidamente ao seu lado com uma cadeira. Ela sentou-se pesadamente, o rosto pálido. Você não entende. Então me faça entender, Marcela gritou, as lágrimas finalmente caindo. Me faça entender por que você destruiu minha chance de ter um pai. Por que vivemos na pobreza quando ele era rico? Por que eu tive que trabalhar desde os 15 anos, quando poderia ter tido tudo? Me faça entender. Helena fechou os olhos. Durante décadas, ensaiou esse momento. Imaginou 1000 maneiras de contar a verdade. Mas agora, com Marcela ali, transbordando de dor e raiva justificadas, todas as palavras pareciam inadequadas. Antônio não era quem você pensa, começou ela, a voz baixa mas firme. Por fora, ele era um empresário respeitável, o homem de negócios bem-sucedido.
Mas eu descobri quem ele realmente era e não podia permitir que você crescesse naquele mundo. Que mundo? De riqueza, de oportunidades? Que horror! O sarcasmo de Marcela cortava como vidro. De mentiras, de perigo, de ilegalidades que poderiam ter nos destruído. Helena abriu os olhos encarando a filha diretamente. Antônio estava envolvido com lavagem de dinheiro, com pessoas perigosas. Ouvi conversas, vi documentos. E pior, ele me via apenas como uma fachada, uma maneira de parecer respeitável. Marcela riu, mas era um som amargo, sem alegria. Conveniente. Que história! Conveniente, sem nenhuma prova, sobre um homem que não pode mais se defender. Eu tenho provas. Helena levantou-se, caminhando até Amélia. Posso usar seu telefone? Preciso fazer uma ligação. Minutos depois, Helena estava falando com alguém chamado Roberto. O verdadeiro Roberto, descobriu Marcela. Um antigo detetive que Helena contratou décadas atrás para investigar Antônio. Roberto, sou eu, Helena. Sim, depois de todos esses anos. Preciso que venha até a pensão Recomeço. Traga tudo o que tem sobre Antônio Marques. Sim, tudo. Minha filha precisa ver. Enquanto esperavam, um silêncio tenso pairou sobre a sala. Amélia preparou café, oferecendo xícaras que nenhuma das duas tocou. Outros hóspedes da pensão começaram a acordar, mas Amélia gentilmente os direcionou para a cozinha nos fundos, dando privacidade para a mãe e filha. Roberto chegou 40 minutos depois. Era um homem na casa dos 70 anos, grisalho, mas com olhos ainda afiados de quem passou a vida observando as pessoas. Carregava uma pasta de couro gasta. Helena, ele acenou com a cabeça, depois olhou para Marcela. Você deve ser a filha, tem os olhos dele. Marcela estremeceu com a observação, mas não disse nada. Roberto abriu a pasta sobre a mesa, espalhando documentos, fotos, reportagens antigas. Antônio Marques construiu um império imobiliário através de meios questionáveis. Ele comprava propriedades usando dinheiro de origem duvidosa, ameaçava donos legítimos, falsificava documentos. Era protegido por conexões políticas e muito dinheiro espalhado nos lugares certos. Ele empurrou uma foto para Marcela. Esta foi tirada em 1974, 3 meses antes de você nascer. Seu pai saindo de uma reunião com conhecidos membros do crime organizado. Marcela olhou para a foto. Um homem alto, bonito, de terno impecável. Ela podia ver a semelhança, os mesmos olhos escuros, o mesmo formato do rosto, mas estava rodeado por homens de aparência ameaçadora. Isso não prova nada, ela murmurou, mas sua voz já não carregava a mesma convicção. Roberto continuou implacável. Ele foi investigado pela Polícia Federal 3 vezes. Sempre escapou por falta de provas concretas, ou porque testemunhas desapareciam ou mudavam seus depoimentos. 2 pessoas que testemunharam contra ele em 1976 morreram em acidentes suspeitos. Mais documentos, relatórios policiais, recortes de jornais sobre mortes misteriosas. Cada papel era uma peça de um quebra-cabeça sombrio. Sua mãe me contratou quando estava grávida de 6 meses, Roberto explicou. Ela suspeitava de algo, queria ter certeza antes de tomar qualquer decisão. Levei 2 meses para reunir evidências suficientes. Quando mostrei a ela, Helena não hesitou, desapareceu naquela mesma noite. E ele a procurou, Marcela disse, sua voz agora mais baixa, menos acusadora. Procurou. Durante anos, contratou detetives, ofereceu recompensas. Mas sua mãe foi inteligente, mudou de nome, de cidade, apagou todos os rastros. Eu a ajudei nisso também. Roberto olhou para Helena com algo próximo à admiração. Ela sacrificou tudo para te proteger. Marcela afundou numa cadeira, a raiva drenando e deixando apenas exaustão. Mas e se? E se ele tivesse mudado? E se eu pudesse ter tido um relacionamento com ele de qualquer forma? Helena finalmente se aproximou, ajoelhando-se ao lado da filha. Marcela, eu pensei nisso 1000 vezes. Me perguntei se fiz a escolha certa. Mas olhe para esses documentos. A última investigação contra Antônio foi em 2018. Até pouco antes de morrer, ele ainda estava envolvido em negócios questionáveis. Ele nunca mudou. Você poderia ter me contado quando eu cresci, quando eu era adulta e podia entender. Eu tentei várias vezes. Mas como você conta para sua filha que o pai dela era um criminoso? Como você destrói a imagem, mesmo que falsa, que ela construiu? Eu era covarde.
Preferi deixar você acreditar que ele nos abandonou a ter que explicar toda essa escuridão. Marcela olhou para as mãos da mãe, enrugadas e marcadas pelo trabalho de uma vida inteira. Mãos que costuraram roupas até altas horas para pagar suas aulas de balé. Mãos que seguraram as suas durante todas as tempestades da infância. Eu te expulsei de casa, ela sussurrou, a realidade do que fez finalmente caindo sobre ela. No seu aniversário, eu disse coisas horríveis. Você estava machucada, está machucada. É compreensível. Não, não é. Marcela começou a chorar, soluços profundos que sacudiam todo o seu corpo. Você passou a vida me protegendo e eu... Helena abraçou a filha, sentindo-a desmoronar em seus braços como não fazia desde criança. Amélia e Roberto discretamente saíram da sala, deixando mãe e filha sozinhas com suas lágrimas e seu começo frágil de cura. Mas lá fora, um carro preto estacionou na rua. Dentro dele, um homem de terno observava a pensão através de óculos escuros. Ele pegou o telefone e discou um número. A encontrei, disse simplesmente. Helena Silva, e a filha está com ela. O que quer que eu faça? Do outro lado da linha, uma voz que Helena não ouvia há décadas, uma voz que deveria estar silenciada pela morte, respondeu. Observe, não faça nada ainda. Quero saber tudo sobre elas antes de fazer meu movimento. Antônio Marques havia falsificado sua própria morte, e agora que encontrou Helena e Marcela, não deixariam escaparem novamente. A herança, as cartas, tudo era uma isca cuidadosamente preparada, e elas haviam mordido o anzol perfeitamente. Marcela passou o restante daquele dia na pensão, conversando com Helena como não faziam há anos. Amélia preparou almoço para todos, um ensopado farto que alimentava não apenas o corpo, mas também a alma. Roberto juntou-se a eles, compartilhando histórias dos velhos tempos, trazendo leveza a um dia que começara tão pesado. Lembro quando você nasceu, Roberto disse, sorrindo para Marcela. Sua mãe me ligou do hospital, chorando de alegria. Disse que você era a coisa mais perfeita que já tinha visto, e que faria qualquer coisa para te manter segura. Helena apertou a mão de Marcela por cima da mesa. E fiz, nem sempre da melhor maneira, mas fiz, o melhor que pude. Eu sei disso agora, Marcela respondeu. Me desculpe por não ter visto antes, por ter sido tão cruel. Você estava sofrendo, querida. Desde que perdeu Fernando, você não é mais a mesma. Eu queria ajudar, mas você me afastava cada vez mais. Marcela sentiu as lágrimas voltarem. Fernando, sua morte havia aberto um buraco em sua vida que parecia impossível de preencher. E na sua dor, ela machucou as pessoas que mais amava. As crianças, ela disse de repente, olhando o relógio. Eu deixei Lucas e Sofia com a vizinha ontem à noite. Disse que voltaria logo. Então vá buscá-los, Helena sugeriu gentilmente. E se quiser, tragam as coisas de vocês. Podem ficar aqui por enquanto, até resolvermos tudo. Marcela olhou ao redor da pensão simples, mas acolhedora. Depois olhou para a mãe, realmente a vendo pela primeira vez em anos. Tem certeza? Eu não quero ser um fardo. Amélia riu alto. Fardo? Querida, esta casa vive cheia. Mais 3 bocas para alimentar são sempre bem-vindas. Além disso, faz tempo que não temos crianças por aqui. Vai ser bom ter risadas novamente. Marcela partiu ao meio-dia, prometendo voltar antes do jantar. Helena ficou ajudando Amélia a limpar a cozinha, sentindo algo estranho e maravilhoso florescendo em seu peito. Esperança. Viu? Amélia disse enquanto secavam os pratos. Eu disse que às vezes perder tudo é o começo de algo maior. Você estava certa. Sobre tudo. Helena abraçou a amiga nova mais querida. Não sei como agradecer. Viva bem. Ame sua família. Isso é agradecimento suficiente para mim. Mas enquanto conversavam, nenhuma delas notou o homem no carro preto que continuava observando. Ele tirava fotos, anotava horários, registrava cada movimento. Antônio Marques não deixava nada ao acaso. No escritório de advocacia do Dr. Silveira, outro homem entrava, um detetive particular contratado para investigar a herança de Antônio. Algo não batia. A morte havia sido muito conveniente, muito perfeitamente cronometrada. Preciso ver o atestado de óbito original, o detetive exigiu, e quero falar com o médico que o assinou. Dr. Silveira franziu a testa.
Posso perguntar o motivo dessa investigação? Tenho um cliente que acredita que Antônio Marques falsificou sua morte. E se for verdade, essa herança toda é uma farsa. O advogado empalideceu. Se fosse verdade, ele estava envolvido em fraude sem saber. Ou pior, sabendo exatamente. Vou precisar de alguns dias para localizar esses documentos, ele disse, mas sua voz tremia ligeiramente. Você tem 48 horas, o detetive respondeu. Depois disso, levo minhas suspeitas para a polícia. Quando Marcela voltou à pensão naquela tarde, trazia consigo Lucas, de 9 anos, e Sofia, de 7. As crianças estavam confusas, mas animadas com a aventura de ficar num lugar novo. Vovó! Sofia correu para os braços de Helena assim que a viu. Lucas, mais reservado, manteve distância inicialmente, mas Helena leu a saudade nos olhos do menino. Oi, meu amor! Helena abraçou a neta com força. A mamãe disse que vamos ficar aqui por um tempo. É verdade? Sofia olhava ao redor com olhos arregalados. Este lugar é legal. Amélia apareceu da cozinha, limpando as mãos no avental. E você deve ser Sofia. Sua vovó falou tanto de você. E este rapaz aqui deve ser Lucas. Que tal me ajudarem a fazer biscoitos? Preciso de assistentes. Sofia saiu correndo atrás de Amélia imediatamente. Lucas hesitou, depois seguiu mais devagar. Helena e Marcela ficaram sozinhas na sala. Eles perguntaram sobre você. Marcela admitiu, a culpa evidente em sua voz. Especialmente Sofia. Ela não entendia o porquê não viam mais a vovó. Eu disse que você estava ocupada. Mas a verdade é que eu estava afastando você deles também. Marcela, olhe para mim. Helena esperou até que a filha a encarasse. O que passou, passou. Não vamos desperdiçar o tempo que temos agora com culpa e remorso. Vamos seguir em frente, juntas, está bem? Marcela assentiu, limpando as lágrimas. Está bem. Naquela noite, a pensão estava mais viva do que em meses. Além de Helena, Marcela e as crianças, havia outros 3 hóspedes. Um jovem estudante universitário, uma mulher de meia-idade que estava se recuperando de um divórcio difícil e um senhor viúvo que preferia companhia à solidão de sua casa vazia. Amélia preparou um jantar farto e todos se reuniram ao redor da grande mesa da sala de jantar. As conversas fluíam facilmente, risadas enchiam o ar. Sofia contava histórias mirabolantes da escola, fazendo todos rirem. Lucas, aos poucos, foi se abrindo, sorrindo para as piadas do senhor viúvo. Helena olhava ao redor da mesa, seu coração tão cheio que parecia que ia transbordar. 2 dias atrás, estava sendo expulsa de casa, sozinha e perdida. Agora, estava rodeada de pessoas que se importavam, com sua família de volta, com um futuro que parecia promissor. Mas do lado de fora, nas sombras, o observador continuava sua vigília. Ele via as silhuetas contra as cortinas, ouvia o som abafado das risadas, e reportava tudo para o homem que deveria estar morto. Ela parece feliz, o observador disse ao telefone. Isso vai mudar em breve, Antônio respondeu, sua voz fria. Deixe-a desfrutar dessa falsa paz. Vai tornar a queda muito mais dolorosa. Quando quer que eu haja? Em breve. Estou apenas decidindo a melhor maneira de fazer Helena pagar por todos esses anos, por me roubar minha filha, por me fazer perder tanto tempo. Ele fez uma pausa. Elas pensam que estão seguras. Deixe-as pensar isso. A vingança é muito mais doce quando é inesperada. Antônio desligou e olhou para as fotos espalhadas em sua mesa. Helena, ao longo dos anos, envelhecendo, mas ainda reconhecível. Marcela, em várias idades, uma estranha que deveria ser sua filha. E agora, as crianças, seus netos que nem sabiam de sua existência. Ele perdeu 50 anos. 50 anos que poderia ter passado construindo um império ainda maior, com uma família ao seu lado. Helena tirou isso dele. E agora, ele tiraria tudo dela. Mas não sabia que Roberto, o velho detetive, também tinha seus próprios observadores. Anos trabalhando em casos perigosos ensinaram-no a nunca baixar a guarda completamente. Quando Antônio morreu, Roberto teve suas suspeitas. A morte era conveniente demais, os documentos perfeitos demais. Então, ele colocou suas próprias armadilhas. E hoje cedo, uma delas foi acionada. Alguém estava investigando Helena.
Alguém com recursos e determinação. Alguém que conhecia detalhes que apenas Antônio saberia. Roberto não disse nada para Helena ainda. Não queria assustá-la sem provas concretas, mas já estava mobilizando velhos contatos, pessoas que lhe deviam favores, preparando-se para proteger Helena e sua família do que estava por vir, porque uma tempestade se aproximava. Roberto podia sentir isso nos ossos, uma intuição afiada por décadas de experiência. E quando essa tempestade chegasse, eles precisariam estar prontos. Os próximos dias trouxeram uma paz enganosa. Marcela matriculou Lucas e Sofia na escola do bairro. Encontrou um emprego meio período numa loja de roupas próxima. Helena ajudava a Amélia com a pensão, cozinhando, limpando, cuidando dos outros hóspedes. Pela primeira vez em anos, ela se sentia útil, necessária. Você tem jeito para isso, Amélia comentou enquanto preparavam o café da manhã juntas. Já pensou em trabalhar aqui oficialmente? Estou ficando velha demais para fazer tudo sozinha. Helena parou de bater os ovos. Surpresa? Você está falando sério? Completamente. Você pode morar aqui de graça, ganhar um salário pequeno, mas honesto, e estar perto da sua família. O que acha? Eu não sei o que dizer. Helena sentiu as lágrimas chegarem, algo que acontecia com frequência ultimamente, mas agora eram lágrimas de alegria. Aceito, claro que aceito. As duas mulheres se abraçaram, unidas pela compreensão mútua de que a vida, por mais dura que seja, ainda oferece segundas chances para quem está disposto a aceitá-las. Mas enquanto celebravam na cozinha, Marcela recebia uma ligação que mudaria tudo novamente. Senhora Costa? Aqui é detetive Ramos, da Polícia Civil. Preciso falar com a senhora sobre Antônio Marques, pessoalmente. É urgente. Marcela sentiu o sangue gelar. O que aconteceu? Não posso discutir por telefone. Pode vir à delegacia hoje? 1 hora depois, Marcela estava sentada numa sala de interrogatório fria, com o detetive Ramos, um homem sério de uns 40 anos, e uma mulher que se apresentou como doutora Cardoso, do Departamento de Crimes Financeiros. Senhora Costa, há quanto tempo não vê seu pai? Ramos perguntou. Eu nunca o vi. Ele morreu antes que eu pudesse conhecê-lo. Marcela franziu a testa. Por que pergunta? Ramos e Cardoso trocaram olhares. A doutora abriu uma pasta e empurrou uma foto pela mesa. Esta foto foi tirada há 3 dias. O homem à esquerda foi identificado como Antônio Marques através de reconhecimento facial. Marcela olhou para a foto, o chão parecendo desaparecer sob seus pés. Um homem idoso, mas claramente o mesmo das fotos antigas que Roberto mostrara. Vivo. Muito vivo. Isso não é possível. Ele morreu. Há atestado de óbito, certidão. Eu vi os documentos. Documentos falsificados, Cardoso explicou. Estamos investigando há semanas. Antônio Marques falsificou sua morte e assumiu uma nova identidade. Acreditamos que foi para escapar de investigações federais sobre suas atividades criminosas. Marcela mal conseguia processar a informação. Mas a herança, as cartas, uma isca. Ramos disse simplesmente. Ele estava procurando por você e sua mãe. A herança foi uma maneira de trazê-las para fora do esconderijo. Ele sabe onde estamos? A voz de Marcela saiu num sussurro. Acreditamos que sim. Temos evidências de que você está sendo vigiada. Ramos inclinou-se para frente. Senhora Costa, seu pai é um homem perigoso. Não sabemos exatamente o que ele planeja, mas precisamos que coopere conosco para garantir sua segurança e a de sua família. Marcela pensou em Helena, em Lucas e Sofia, na paz frágil que finalmente encontraram. E tudo estava ameaçado novamente por um homem que deveria estar morto, mas que aparentemente era tão perigoso quanto Helena sempre disse. O que vocês querem que eu faça? Primeiro, volte para casa ou para onde estiver hospedada e haja normalmente. Não pode deixar que ele saiba que você sabe. Vamos colocar proteção discreta ao redor da pensão, e quando Antônio fizer seu movimento, estaremos prontos. Marcela saiu da delegacia com as pernas tremendo. Como contaria isso para Helena? Como protegeria seus filhos? E mais importante, o que Antônio queria depois de todos esses anos? Quando chegou à pensão, encontrou Helena no jardim com Sofia, plantando flores. A cena era tão pacífica, tão perfeitamente normal, que Marcela quase desmoronou. Mamãe, ela chamou, sua voz vacilante. Preciso falar com você, em particular.
Helena viu a expressão no rosto da filha e soube imediatamente que algo estava terrivelmente errado. Pediu para Sofia continuar sozinha e seguiu Marcela para dentro. Ele está vivo, Marcela disse assim que estavam sozinhas. Antônio está vivo e sabe onde estamos. O mundo de Helena parou. 50 anos de corrida, de esconderijo, de medo constante. E ele a encontrou de qualquer jeito. E pior, agora ele sabia sobre Marcela, sobre os netos. Temos que sair daqui, Helena disse imediatamente. Agora, pegar as crianças e ir. Para onde, mãe? Marcela segurou os braços de Helena. Para onde vamos fugir que ele não nos encontre? Ele tem recursos, conexões, passou 50 anos procurando, vai continuar procurando. Então o que fazemos? A polícia está envolvida, vão nos proteger, mas precisamos agir normalmente, não podemos deixá-lo saber que sabemos. Helena afundou numa cadeira, o terror de décadas voltando com força total. Você não entende do que ele é capaz. Ele não é só perigoso, Marcela, ele é implacável. Se ele quer nos fazer mal, não vai conseguir, não vou deixar. Marcela ajoelhou-se ao lado da mãe. Você me protegeu a vida inteira, agora é minha vez de proteger você e as crianças. Vamos superar isso juntas. Naquela noite, Roberto apareceu na pensão. Ele já sabia sobre Antônio estar vivo. Suas próprias investigações chegaram à mesma conclusão dias antes. Trouxe consigo 2 homens, ex-policiais que trabalhavam agora como seguranças privados. Vão ficar aqui, ele explicou para Amélia, Helena e Marcela. Disfarçados como hóspedes. Qualquer movimento suspeito, eles estarão prontos. Isso é realmente necessário? Amélia parecia preocupada. Minha pensão sempre foi um lugar de paz. E continuará sendo. Roberto garantiu. Mas precisamos de precauções. Antônio não joga limpo. Lucas e Sofia perceberam a tensão no ar, mesmo sem entender completamente. Sofia agarrava-se mais a Helena, enquanto Lucas fazia perguntas que Marcela desviava com promessas de explicar tudo quando fosse mais velho. 3 dias se passaram em vigilância tensa. Então, numa quinta-feira chuvosa, Antônio finalmente fez seu movimento. Uma limusine preta parou em frente à pensão. Um motorista de libré abriu a porta traseira e Antônio Marques saiu. Aos 81 anos, ele ainda carregava uma presença imponente, alto, cabelos brancos perfeitamente penteados, terno caro. Mas seus olhos eram frios, calculistas. Ele não tocou a campainha, simplesmente abriu a porta como se fosse dono do lugar. Amélia estava na recepção e se levantou imediatamente. Senhor, com licença, mas... Estou aqui para ver Helena Silva e minha filha, Marcela. Sua voz era suave, mas carregava uma ameaça velada. Sei que estão aqui. Não façamos disso mais difícil do que precisa ser. Os 2 seguranças se levantaram de suas posições, mãos movendo-se discretamente para as armas escondidas. Mas Antônio sorriu. Não se preocupem, cavalheiros. Não vim aqui para a violência, apenas para uma conversa familiar há muito esperada. Ele olhou ao redor. Helena, sei que está me ouvindo. 50 anos, meu amor. Não acha que está na hora de pararmos com essa brincadeira? Helena apareceu no topo da escada. Havia imaginado esse momento incontáveis vezes, mas a realidade era muito pior. Ver Antônio novamente, depois de tanto tempo, trouxe de volta memórias que tentou enterrar, algumas boas, da época em que não conhecia sua verdadeira natureza, mas principalmente ruins. Antônio, sua voz saiu surpreendentemente firme. Você não é bem-vindo aqui. Não é sua casa, então não é sua decisão. Ele sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Além disso, não seria educação recusar uma visita do pai de sua filha, especialmente quando trouxe um presente. Ele estalou os dedos e o motorista entrou, carregando uma pasta de couro. Antônio a abriu, revelando pilhas de dinheiro e documentos. 1 milhão em dinheiro, ele disse casualmente, e a escritura de uma casa em seu nome, Marcela. Pensei que poderíamos começar nossa relação de uma maneira positiva, afinal, sou seu pai. Tenho 50 anos de aniversários perdidos para compensar. Marcela desceu as escadas devagar, ficando ao lado de Helena. Não quero nada de você. Tem certeza? Uma casa própria, segurança financeira, tudo que sua mãe nunca pode te dar. Ele olhou para Helena com desdém.
Ela te criou na pobreza, quando você poderia ter tido tudo. E ainda a defende. Ela me criou com amor, Marcela respondeu, com honestidade, com valores que dinheiro nenhum pode comprar. A máscara de civilidade de Antônio começou a rachar. Valores? Ela fugiu comigo, me roubou minha filha, mentiu para você durante toda a sua vida sobre quem eu era. E você chama isso de valores? Ela me protegeu de um criminoso. Marcela deu um passo à frente, corajosa apesar do medo. Sei tudo sobre você, Antônio, sobre seus negócios ilegais, sobre as pessoas que machucou, sobre as mortes suspeitas. Minha mãe fez a coisa certa me afastando de você. Antônio riu, mas era um som gelado. Histórias, propaganda de inimigos invejosos. Mas vejo que Helena envenenou sua mente contra mim efetivamente. A polícia tem evidências, Helena disse. Sabemos que falsificou sua morte, sabemos por quê, e eles estão investigando tudo. A polícia. Antônio praticamente cuspiu a palavra. Eles não têm nada concreto, nunca tiveram, e mesmo se tivessem, meus advogados são melhores que qualquer promotor. Ele fechou a pasta bruscamente. Vim aqui com boa vontade, oferecendo reconciliação, mas vejo que foi um erro. Vocês escolheram o lado errado desta guerra. Não há guerra, Helena disse. Há apenas você, incapaz de aceitar que não pode controlar todos ao seu redor. Controlá-las? Antônio riu novamente. Não quero controlar vocês, quero destruí-las. Quero tirar tudo que vocês amam, assim como vocês tiraram 50 anos de mim. Sua pensão acolhedora, Amélia? Vou comprar o prédio e despejá-las. Seu emprego, Marcela? Uma ligação para meu amigo que é dono da loja e você está na rua. Seus netos? Ele sorriu maliciosamente. Bem, seria uma pena se o Serviço de Proteção à Criança recebesse denúncias anônimas sobre condições inadequadas de moradia. Você não vai tocar nas minhas crianças, Marcela gritou. Ah, mas vou. Já toquei. Enquanto estamos aqui conversando, meus advogados estão entrando com uma ação de guarda. Eu sou o avô deles, afinal. Rico, influente, capaz de oferecer tudo que uma mãe solteira desesperada não pode. Os juízes adoram avós que se importam. Helena sentiu o mundo girar. Ele planejou tudo com perfeição diabólica. Não veio aqui só para confrontá-las, mas para declarar guerra total. Vocês têm 24 horas para decidirem, Antônio disse, movendo-se em direção à porta. Aceitem meu dinheiro, minha proteção e se curvem à minha vontade. Ou enfrentem as consequências, e garanto, perderão tudo. Ele saiu tão suavemente quanto entrou, deixando para trás um silêncio pesado. Foi Amélia quem finalmente o quebrou. Ele está blefando, tem que estar. Mas Roberto balançou a cabeça tristemente. Conheço homens como Antônio. Ele não blefa. Se disse que vai fazer essas coisas, vai tentar. E com os recursos dele... Então lutamos, Marcela disse, a determinação endurecendo sua voz. Com advogados, com a verdade, com tudo que temos. Não vou entregar meus filhos para esse monstro. Não vou deixá-lo vencer. Helena abraçou sua filha, sentindo tanto orgulho que superava até mesmo o medo. Sua menina cresceu e se tornou uma mulher forte, uma leoa protegendo seus filhotes. Vamos lutar, ela concordou, e vamos vencer. Porque temos algo que Antônio nunca teve e nunca terá. O quê? Marcela perguntou. Uns aos outros, amor verdadeiro. E isso é mais forte do que qualquer dinheiro ou poder. Mas enquanto se abraçavam, nenhuma delas sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. E que Antônio tinha mais intenções, um trunfo escondido na manga. Um segredo sobre o passado de Helena que, se revelado, poderia destruir tudo que ela construiu. A madrugada encontrou Helena acordada, sentada na varanda da pensão com uma xícara de chá frio entre as mãos. O jardim que tanto admirava parecia diferente agora. As sombras mais escuras, cada ruído um possível perigo. Não consegue dormir também? Roberto juntou-se a ela, oferecendo uma manta que ela aceitou com gratidão. Como poderia? Ele ameaçou as crianças, Roberto, meus netos. Eu sei. O velho detetive sentou-se pesadamente ao seu lado. Mas, Helena, tem algo que preciso te perguntar. Algo que pode ser importante. Ela olhou para ele, vendo a hesitação em seus olhos.
O que é? Antônio disse que vocês escolheram o lado errado da guerra, que ia revelar coisas. Existe algo no seu passado, além do que já sei, que ele poderia usar contra você? Helena ficou em silêncio por tanto tempo que Roberto achou que ela não responderia. Então, finalmente, ela falou, sua voz tão baixa que ele teve que se inclinar para ouvir. Eu matei um homem. As palavras caíram entre eles como pedras num lago profundo. O quê? Foi há muito tempo. Logo depois que fugi de Antônio. Eu estava grávida de 8 meses, escondida numa cidade pequena do interior. Um homem, ele trabalhava para Antônio, me encontrou. Helena fechou os olhos, as lembranças voltando com clareza dolorosa. Ele disse que Antônio mandou um recado, que se eu não voltasse por bem, ele me levaria à força, e que depois que o bebê nascesse, eu seria eliminada. Roberto segurou a mão dela, sentindo-a tremer. Ele tentou me agarrar. Lutamos. Havia uma faca na mesa da cozinha. Eu peguei, sem pensar e... Ela abriu os olhos, olhando diretamente para Roberto. Acertei o pescoço dele. Foi autodefesa, mas não esperei para explicar. Limpei tudo, queimei minhas roupas, enterrei o corpo no quintal da casa abandonada onde estava escondida e fugi novamente. Helena, nunca contei para ninguém, nem mesmo para Marcela. Como poderia? Como poderia olhar para minha filha e dizer que sou uma assassina? Você não é assassina. Foi autodefesa, proteção. Mas não há provas disso. Nunca relatei o ataque. O corpo nunca foi encontrado, pelo menos não que eu saiba. Se Antônio souber disso, se ele descobrir... Ela balançou a cabeça. Ele pode me incriminar, fazer parecer que sou perigosa, usar isso para tomar as crianças de Marcela. Roberto ficou quieto, processando a revelação. Depois de um momento, levantou-se e caminhou até a borda da varanda, olhando para o jardim enquanto pensava. Esse homem que você matou, ele disse finalmente. Você lembra o nome dele? Diego Santos. Por quê? Porque vou investigar. Se ele realmente trabalhava para Antônio, há registros. E se desapareceu na mesma época que você diz, há relatórios de pessoa desaparecida. Podemos construir uma defesa, mostrar que foi legítima defesa. Após 50 anos, quem acreditaria? Vamos fazer eles acreditarem. E ajoelhou-se ao lado dela. Helena, você tem sido honesta comigo todos esses anos. Agora precisa confiar em mim. Deixe-me investigar isso. Deixe-me ajudá-la. Antes que Helena pudesse responder, ouviram um grito vindo de dentro da pensão. Era Marcela. Eles correram para dentro, encontrando-a na sala, olhando fixamente para a televisão. As notícias da manhã estavam passando, e o rosto de Antônio Marques preenchia a tela. O filantropo Antônio Marques anunciou hoje a criação de uma fundação dedicada a reunir famílias separadas, o repórter dizia. Em entrevista emocionante, o empresário falou sobre sua própria busca de 50 anos por sua filha, Marcela Costa, que foi afastada dele ainda bebê. A imagem mudou para Antônio, sentado num escritório luxuoso, com expressão de dor perfeitamente ensaiada. Minha ex-esposa sofria de problemas mentais, ele dizia, a voz quebrada. Ela fugiu comigo, levando nossa filha. Passei metade da minha vida procurando, e finalmente as encontrei. Mas mesmo agora, Helena continua mentindo, envenenando minha filha contra mim, usando meus netos como armas emocionais. Ele está mentindo! Marcela gritou para a TV. Está manipulando tudo! Mas Antônio não havia terminado. Estou entrando com uma ação legal para garantir direitos de visita com meus netos. Não quero tirar nada de minha filha, apenas ter a chance de conhecer minha família. Mas Helena está me impedindo disso, assim como fez por 50 anos. O repórter voltou à tela. Uma história comovente de separação familiar. A audiência de custódia está marcada para a próxima semana. Amélia desligou a televisão, o silêncio pesado caindo sobre a sala. Ele está virando a opinião pública contra nós, Marcela disse, afundando no sofá. Está se fazendo parecer a vítima. É exatamente isso que ele faz, Roberto confirmou. Manipula a narrativa, compra simpatia, usa sua influência. E funciona. O telefone de Marcela tocou. Era seu chefe da loja. Marcela, sinto muito. A voz dele estava constrangida. Mas recebi uma ligação do dono. Ele disse, bem, com toda essa publicidade sobre sua família, ele acha melhor você tirar uma licença indefinida. Ele está me demitindo.
Não oficialmente, mas sim, basicamente. Desculpe. Marcela desligou, as mãos tremendo. Já começou, ele já está destruindo tudo. Uma batida forte na porta sobressaltou. Um dos seguranças de Roberto atendeu, revelando um homem de terno cinza com uma pasta. Marcela Costa? Ele ofereceu um envelope. Fui intimado para a audiência de custódia, quinta-feira, às 9. Marcela pegou o envelope com dedos entorpecidos. Tudo estava acontecendo rápido demais. Depois que o oficial saiu, ela abriu a intimação. Lendo, seu rosto foi ficando cada vez mais pálido. O que foi? Helena perguntou. Ele está alegando que sou uma mãe incapaz, que Lucas e Sofia estão vivendo em condições inadequadas numa pensão superlotada, que não tenho emprego estável, que, sua voz falhou, que herdei os problemas mentais de minha mãe e represento um perigo para meus próprios filhos. Isso é ridículo, Amélia explodiu. Esta casa é perfeitamente adequada, as crianças são bem cuidadas, amadas. Mas ele tem dinheiro para contratar os melhores advogados. Advogados, Roberto disse sombriamente, para pagar especialistas que dirão o que ele quiser. E depois daquela aparição na TV, a opinião pública está do lado dele. Helena sentiu a culpa a consumindo. Tudo isso era por causa dela. Suas escolhas, seus segredos, sua fuga. E agora Marcela e as crianças pagariam o preço. Eu vou embora, ela anunciou de repente. Vou desaparecer novamente. Sem mim aqui, ele não tem munição contra vocês. Não, Marcela agarrou o braço da mãe. Não vou deixar você fugir novamente. Não vou deixá-lo vencer. Marcela, seja razoável. Não, você passou a vida fugindo para me proteger. Agora é minha vez de ficar e lutar. Por nós, por meus filhos, por você. Marcela levantou-se, uma nova determinação em seus olhos. Roberto, preciso do melhor advogado que dinheiro pode comprar, ou que dinheiro não pode comprar, mas que acredita em justiça. Conheço alguém, Roberto disse lentamente. Doutora Amanda Silveira. É irmã do doutor Silveira, o advogado de Antônio, mas eles não se falam há anos. Ela se especializou em casos de direito de família exatamente porque viu como o irmão usava a lei para beneficiar os ricos e poderosos. É uma lutadora, e se aceitar seu caso, vai até o fim. Marque uma reunião, hoje se possível. Enquanto Roberto fazia as ligações, Helena puxou Marcela para o lado. Tem algo que você precisa saber, ela disse baixinho, sobre meu passado, algo que Antônio pode usar contra nós. Ela contou sobre Diego Santos, sobre aquela noite terrível há 50 anos. Marcela ouviu em silêncio, seu rosto não revelando nada. Quando Helena terminou, esperou pelo julgamento, pela rejeição, mas Marcela simplesmente a abraçou. Você fez o que tinha que fazer para nos proteger, ela disse, e vamos lidar com isso também. Sem mais segredos, sem mais fugas, enfrentamos tudo juntas. Naquela tarde, elas se encontraram com doutora Amanda Silveira num pequeno escritório do centro da cidade. A advogada era uma mulher imponente de uns 50 anos, cabelos grisalhos cortados curtos, olhos afiados que pareciam ver através de qualquer mentira. Ela ouviu a história completa, incluindo a revelação de Helena sobre Diego Santos, sem interromper. Quando terminaram, ficou em silêncio por um longo momento, os dedos tamborilando na mesa. Este é um caso difícil, ela disse finalmente. Antônio tem recursos, influência, a opinião pública do lado dele. E agora que sei sobre Diego Santos, ele tem potencialmente uma bomba para soltar. Então você não vai nos aceitar? Marcela perguntou, desanimada. Eu não disse isso, Amanda sorriu pela primeira vez. Disse que é difícil, não disse que é impossível. E eu amo casos impossíveis. Ela se inclinou para a frente. Vou aceitar, mas com uma condição. Total honestidade, sem mais segredos. Se houver qualquer coisa, e digo qualquer coisa, que Antônio possa usar contra vocês, preciso saber agora. Helena e Marcela trocaram olhares. Então, juntas, contaram tudo. Cada detalhe, cada segredo, cada medo. Quando terminaram, Amanda estava fazendo anotações rápidas. Tudo bem, ela disse. Aqui está o que vamos fazer. Primeiro, Roberto vai investigar Diego Santos.
Vamos encontrar provas de que ele trabalhava para Antônio, de que foi mandado para ameaçar você. Isso transforma um incidente em legítima defesa clara. Segundo, vamos contra-atacar na audiência. Não vamos só nos defender das acusações de Antônio. Vamos expor quem ele realmente é. Suas atividades criminosas, suas conexões perigosas, tudo. Terceiro, e mais importante, vamos mostrar ao juiz que Lucas e Sofia são felizes, saudáveis, bem cuidados. Vamos trazer testemunhas, professores, vizinhos, qualquer um que possa atestar que Marcela é uma mãe excelente. Ela olhou para as duas mulheres à sua frente, vendo a esperança começando a brilhar novamente em seus olhos. Antônio Marques pode pensar que já venceu, mas ele nunca enfrentou uma mãe lutando por seus filhos. E ele definitivamente nunca me enfrentou. Pela primeira vez em dias, Helena sentiu que talvez, apenas talvez, elas tivessem uma chance. Mas o que nenhuma delas sabia é que Antônio estava vários passos à frente. Ele já havia descoberto sobre Diego Santos, já tinha um plano para usar essa informação. E já havia colocado em movimento algo que testaria o amor de Helena e Marcela de maneiras que nunca imaginaram possíveis. A verdadeira batalha estava prestes a começar. E alguém sairia destruído. Os dias que antecederam a audiência foram um turbilhão de preparação. Amanda trabalhou incansavelmente, reunindo evidências, entrevistando testemunhas, construindo um caso sólido. Roberto mergulhou em arquivos antigos, procurando qualquer menção a Diego Santos. E, finalmente, encontrou. Helena, você precisa ver isso, ele disse, espalhando documentos amarelados sobre a mesa da pensão. Diego Santos não era apenas um capanga de Antônio, era seu primo, e estava sob investigação por agressão e tentativa de homicídio de outras duas mulheres. Helena olhou para os relatórios policiais, mal acreditando. Ele já havia feito isso antes? Aparentemente, era seu modus operandi. Ameaçava mulheres para Antônio e, se não conseguisse o que queria através de intimidação, usava violência. Roberto apontou para uma foto antiga. Esta mulher aqui testemunhou contra ele. Disse que Diego tentou matá-la quando ela se recusou a voltar para o marido, um sócio de negócios de Antônio. O que aconteceu com ela? Mudou de identidade, desapareceu. Muito parecido com o que você fez. E o caso contra Diego foi arquivado por falta de provas. Roberto olhou para Helena. Mas agora temos um padrão. Podemos mostrar que ele era perigoso, que suas ações foram consistentemente violentas. Sua autodefesa se torna muito mais crível. Amanda chegou logo depois, analisando os documentos com olhos de advogada experiente. Isso é ouro, ela disse. Podemos construir toda uma narrativa em torno disso. Helena não era uma assassina fugindo da justiça. Era uma mãe protegendo sua filha não nascida de um homem violento enviado por um pai abusivo. Mas ainda não temos o corpo, Helena apontou. Sem o corpo, como provamos que ele realmente me atacou? Não precisamos provar com certeza absoluta. Precisamos criar dúvida razoável e mostrar que você tinha razão em ter medo. Antônio. Amanda juntou os documentos. Além disso, estou trabalhando em outro ângulo. Descobri que Antônio tem uma ex-secretária que está disposta a testemunhar sobre seus métodos questionáveis de negócios. E um ex-sócio que ele traiu está pronto para falar também. Marcela entrou na sala, Lucas e Sofia atrás dela. As crianças pareciam mais quietas ultimamente, sentindo a tensão mesmo sem entender completamente. As crianças têm algo a dizer, Marcela anunciou. Sofia deu um passo à frente, segurando um pedaço de papel. Vovó, desenhei isso para você, é nossa família. O desenho mostrava figuras de palito, Helena, Marcela, Lucas, Sofia, até Amélia e Roberto, todos de mãos dadas, sorrisos largos desenhados em seus rostos. Lucas, mais tímido, ofereceu sua própria contribuição, uma carta escrita com caligrafia infantil mas cuidadosa. Escrevi para o juiz, dizendo que somos felizes, que não queremos viver com um estranho. Helena sentiu as lágrimas escorrerem. Essas crianças, tão jovens, já enfrentando situações que nenhuma criança deveria enfrentar. Obrigada, meus amores, ela disse, abraçando ambos. Isso significa tudo para mim. Amanda observava a cena, algo se movendo em seu rosto profissional. Sabe, ela disse suavemente, lembro-me de quando meu irmão começou a mudar, quando o dinheiro e o poder se tornaram mais importantes que fazer a coisa certa.
Jurei que nunca seria como ele, e casos como este me lembram do porquê. Naquela noite, véspera da audiência, a pensão estava silenciosa. Cada pessoa perdida em seus próprios pensamentos, suas próprias orações. Helena não conseguia dormir. Levantou-se e caminhou até o quarto onde Lucas e Sofia dormiam. Ficou na porta, observando seus netos pacíficos no sono, e fez uma promessa silenciosa. Não vou deixar ele chegar perto de vocês, ela sussurrou. Custe o que custar. Mas do outro lado da cidade, Antônio também estava acordado, em seu escritório particular, cercado por advogados e estrategistas. Amanhã, ele disse, sua voz fria e calculista, recupero minha família. E Helena paga por 50 anos de traição. Um de seus advogados hesitou. Senhor Marques, devo lembrá-lo de que a juíza Cardoso tem reputação de ser incorruptível. Não podemos garantir. Tudo tem um preço, Antônio interrompeu. Todo mundo tem segredos, fraquezas, pressões. Encontre-os dela. Senhor, isso é o que pago vocês para fazer. Agora saiam. Quero ficar sozinho. Quando ficou sozinho, Antônio abriu uma gaveta de sua mesa, tirando uma foto antiga e amarelada. Mostrava ele mesmo jovem ao lado de Helena, também jovem, sorrindo, obviamente apaixonada. Você me amou uma vez, ele disse para a foto. Poderíamos ter tido tudo, mas você escolheu me julgar, me rejeitar, me roubar. Agora vai entender o que significa perder tudo. Ele guardou a foto e pegou outra, esta de Marcela criança, claramente tirada sem seu conhecimento durante uma das muitas vigilâncias que mandou fazer ao longo dos anos. Minha filha, ele murmurou, minha herdeira, vai aprender que seu lugar é ao meu lado, mesmo que tenha que destruir tudo o que ama para ensiná-la isso. A manhã da audiência amanheceu nublada, o céu cinza refletindo o humor pesado. Helena vestiu seu melhor conjunto, ainda simples, mas limpo e arrumado. Marcela usava um vestido conservador, o cabelo preso, maquiagem mínima. Queriam parecer respeitáveis, responsáveis. Lucas e Sofia ficariam com Amélia durante a audiência. As despedidas foram difíceis, especialmente quando Sofia começou a chorar. Não quero que levem vocês, ela soluçou, agarrada a Marcela. Não vão, meu amor, prometo, voltamos logo, está bem? No tribunal, a sala estava lotada. Antônio já estava lá, rodeado por um time de advogados caros. Ele sorriu ao ver Helena e Marcela entrarem, um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Família, ele disse, autossuficiente para todos ouvirem. Que bom que podemos finalmente resolver isso civilizadamente. A juíza Cardoso entrou, uma mulher negra de meia idade, rosto sério, mas olhos gentis. Amanda havia pesquisado sobre ela. Conhecida por ser justa, impossível de intimidar, protetora feroz de crianças em casos de custódia. Todos de pé, o oficial anunciou. A audiência começou. O advogado principal de Antônio, Dr. Mendes, apresentou seu caso primeiro. Pintou um quadro devastador. Uma mãe solteira, desempregada, vivendo numa pensão com a mãe mentalmente instável, incapaz de prover adequadamente para 2 filhos em crescimento. Meu cliente, Dr. Mendes disse, simplesmente quer o que é melhor para seus netos. Ele pode oferecer estabilidade, educação nas melhores escolas, um futuro brilhante. Não está tentando tirar as crianças de sua mãe, apenas garantir que tenham as oportunidades que merecem. Ele chamou testemunhas. Um psicólogo pago que nunca conheceu Marcela, mas estava disposto a especular sobre seu estado mental. Um especialista em bem-estar infantil que declarou que pensões não eram ambientes adequados para crianças. Marcela apertava a mão de Helena com tanta força que doía, mas nenhuma das duas demonstrou fraqueza. Então foi a vez de Amanda. Ela se levantou, sua presença enchendo a sala mesmo antes de falar. Vossa Excelência, ela começou, este caso não é sobre o que é melhor para 2 crianças. É sobre um homem poderoso tentando comprar algo que dinheiro não pode comprar, uma família. E usando este tribunal como arma para punir uma mulher que ousou escapar dele há 50 anos. Ela apresentou os documentos sobre Antônio, suas atividades questionáveis, as investigações que sempre o rodearam, os homens perigosos com quem se associava. Chamou testemunhas verdadeiras, os professores de Lucas e Sofia, que falaram sobre crianças felizes, bem ajustadas, obviamente amadas.
vizinhos que testemunharam Marcela ser uma mãe dedicada, Amélia que descreveu a pensão como um lar amoroso e seguro. E então, dramaticamente, Amanda apresentou evidências sobre Diego Santos. Este homem, ela mostrou a foto para a corte, foi enviado por Antônio Marques para ameaçar e potencialmente sequestrar Helena quando ela estava grávida. Ele tinha histórico de violência contra mulheres. E quando atacou Helena, ela fez o que qualquer mãe faria, protegeu a si mesma e a seu bebê não nascido. A sala explodiu em murmúrios. A juíza bateu o martelo. Ordem, doutora Silveira. Essas são acusações sérias. Tem provas? Tenho, Vossa Excelência. Relatórios policiais documentando as ações violentas de Diego Santos. Testemunho de outra vítima. E... ela fez uma pausa dramática. Tenho o próprio Antônio Marques admitindo ter enviado Diego atrás de Helena. A sala ficou em silêncio absoluto. Antônio levantou-se furioso. Isso é absurdo! Eu nunca... Senhor Marques, sente-se, a juíza ordenou friamente. Amanda reproduziu uma gravação. A qualidade era ruim, obviamente antiga, mas a voz era inconfundível. Diego, você precisa encontrar Helena. Use qualquer meio necessário. Só não a machuque permanentemente. Ainda preciso dela para parecer respeitável. Mas se ela resistir, faça o que for preciso. A gravação havia sido feita por Roberto, décadas atrás, durante uma de suas investigações originais sobre Antônio. Ele aguardou todos esses anos, sem saber que um dia seria crucial. O rosto de Antônio estava vermelho de raiva. Isso foi tirado de contexto, é uma violação. É evidência admissível, a juíza interrompeu, e muito perturbadora. O resto da audiência foi uma batalha feroz. Ambos os lados apresentaram seus melhores argumentos, chamaram suas melhores testemunhas. Mas a gravação havia mudado tudo. Finalmente, depois de horas, a juíza levantou a mão. Já ouvi o suficiente. Vou deliberar e retornar com minha decisão. Ela saiu, deixando todos em silêncio tenso. Antônio aproximou-se de Helena e Marcela, seus advogados tentando detê-lo, mas ele os afastou. Acham que venceram? Ele disse baixinho, veneno em cada palavra. Isso está longe de acabar, muito longe. Já acabou, Antônio, Helena respondeu calmamente. Você perdeu há 50 anos quando escolheu poder sobre família. Só está percebendo isso agora. 20 minutos depois, a juíza voltou. Seu rosto não revelava nada. Decidi, ela anunciou. Baseada nas evidências apresentadas, especialmente quanto ao caráter questionável do Sr. Marques e o ambiente claramente amoroso e adequado que as crianças têm atualmente, nego o pedido de custódia compartilhada. Marcela deixou escapar um soluço de alívio. Além disso, a juíza continuou, estou emitindo uma ordem de restrição. O Sr. Marques não pode se aproximar de Helena Silva, Marcela Costa ou das crianças Lucas e Sofia Costa a menos de 100 metros. Qualquer violação resultará em prisão imediata. Isso é ultrajante. Eu tenho direitos. Sou o avô deles. O senhor é um homem que enviou um criminoso violento atrás de uma mulher grávida, a juíza disse friamente. Tem a sorte que não estou ordenando uma investigação criminal sobre esse incidente. Agora, saia da minha corte antes que eu mude de ideia sobre isso. Antônio saiu furioso, seus advogados correndo atrás dele. Helena, Marcela e Amanda se abraçaram, lágrimas de alegria finalmente liberadas. Vencemos, Marcela sussurrou. Realmente vencemos. Venceram esta batalha. Amanda corrigiu gentilmente. Mas conhecendo homens como Antônio, ele não vai desistir tão facilmente. Precisam permanecer vigilantes. Ela estava certa. Naquela noite, enquanto Helena e Marcela celebravam na pensão com Amélia e as crianças, Antônio estava em seu escritório fazendo uma ligação. Sim, é isso mesmo. Quero que ela seja eliminada. Não me importa como, só façam parecer um acidente. Do outro lado da linha, um assassino profissional confirmou o contrato. E quanto à filha e aos netos? Ele perguntou. Antônio pensou por um momento. Não. A filha e as crianças não. Quero que vivam sabendo que causaram a morte de Helena. Quero que carreguem essa culpa pelo resto da vida.
Ele desligou e olhou pela janela para as luzes da cidade. 50 anos, Helena. Ele murmurou. Você teve 50 anos a mais do que merecia. Agora paga a conta final. O assassino já estava a caminho. E nem mesmo Roberto, com toda a sua vigilância, o viu chegando. A manhã seguinte trouxe uma falsa sensação de paz. Helena acordou sentindo-se mais leve do que em anos. A ameaça de Antônio parecia ter sido contida. As crianças estavam seguras e, pela primeira vez, ela podia imaginar um futuro sem medo constante. Amélia preparou um café da manhã especial, panquecas com calda de morango, o favorito de Sofia. A mesa estava cheia de risadas enquanto as crianças contavam histórias da escola e faziam planos para o fim de semana. Podemos ir ao parque, vovó? Lucas perguntou. Você prometeu que me ensinaria a empinar pipa? Claro que podemos, Helena respondeu, alisando o cabelo do neto. Hoje é um dia perfeito para isso. Marcela observava a cena, seu coração transbordando. Parecia um sonho, sua família reunida, feliz, segura. Ela pegou o celular para tirar uma foto, querendo capturar aquele momento perfeito. Mas Roberto chegou pouco depois, sua expressão séria apagando os sorrisos. Precisamos conversar, ele disse baixinho para Helena e Marcela. Em particular, no escritório de Amélia, ele fechou a porta e virou-se para elas. Antônio não vai aceitar a derrota, ele começou. Conheço homens como ele. A ordem de restrição só vai torná-lo mais perigoso, porque agora ele não pode agir abertamente. Você acha que ele vai tentar algo? Marcela perguntou, o medo voltando a apertar seu peito. Tenho certeza. E preciso que vocês duas sejam extremamente cuidadosas. Não saiam sozinhas, mantenham as crianças sempre vigiadas. E se qualquer coisa parecer estranha, mesmo que insignificante, me liguem imediatamente. Helena assentiu. Entendo. Vou ter cuidado. Mas o destino tinha outros planos. Naquela tarde, quando Roberto saiu para fazer algumas verificações de segurança, Helena decidiu ir à farmácia buscar um remédio para a dor de cabeça de Amélia. Era perto, apenas 3 quarteirões. Ela seria rápida. Vou com você, Marcela, ofereceu. Não precisa, querida. Fico apenas 15 minutos. Você fica aqui com as crianças. Foi um erro fatal. Helena caminhou pelas ruas familiares do bairro, acenando para vizinhos conhecidos, parando para admirar o jardim da Dona Rosa. Tudo parecia normal, pacífico. Ela não notou o homem que a seguia, mantendo distância, mas sempre atento. Profissional até a medula, ele esperou pelo momento perfeito. Quando Helena virou numa rua mais quieta, ele acelerou. Uma van parou ao lado dela. Mãos fortes a agarraram, uma mão tapando sua boca antes que pudesse gritar. Em segundos, ela estava dentro da van, que disparou pela rua. O sequestro levou menos de 10 segundos. Tão rápido que a única testemunha, um menino de 12 anos pulando corda na calçada, mal registrou o que viu. Na pensão, Marcela começou a se preocupar quando 30 minutos se passaram e Helena não voltou. 40 minutos. 1 hora. Ela ligou para o celular da mãe. Tocou, depois foi para a caixa postal. Roberto, ela ligou, a voz tremendo. Mamãe saiu há mais de 1 hora para ir à farmácia. Não está atendendo o telefone. Eu estou com medo. Roberto estava lá em 15 minutos, já ligando para contatos na polícia. Eles verificaram a farmácia. Helena nunca chegou lá. As câmeras de segurança da rua mostravam ela caminhando normalmente, depois virando uma esquina e desaparecendo. Foi ele, Marcela disse, a certeza absoluta em sua voz. Antônio fez isso. Roberto não discordou. Vou até o escritório dele, agora. Mas quando chegou lá, Antônio estava sentado casualmente, cercado por testemunhas, seu time de advogados, sua secretária, até um cliente importante. Todos confirmaram que ele estava ali a tarde toda, em reuniões importantes. Seu álibi é perfeito demais, Roberto acusou. Antônio sorriu friamente. Não é álibi se é verdade? Não faço ideia de onde Helena está. Talvez ela tenha decidido fugir novamente. É o que ela faz melhor, não é? Roberto queria socá-lo, mas sabia que isso não ajudaria a Helena. De volta à pensão, Marcela estava à beira do desespero. As crianças sentiam que algo estava errado, mesmo sem entender o que. Onde está a vovó? Sofia perguntou pela 10ª vez. Ela prometeu ler para mim antes de dormir. Ela vai voltar logo, meu amor, Marcela mentiu, abraçando a filha com força. Mas a noite caiu e Helena não voltou. Roberto organizou equipes de busca, alertou hospitais, acionou todos os contatos. Nada. Era como se Helena tivesse desaparecido no ar.
Na verdade, ela estava em algum lugar escuro e frio. Acordou com uma dor de cabeça latejante, as mãos e pés amarrados, numa sala sem janelas. A única luz vinha de uma lâmpada fraca no teto. Tentou gritar, mas sua boca estava amordaçada. Tentou se mover, mas as cordas estavam muito apertadas. A porta se abriu e Antônio entrou, suas mãos nos bolsos, expressão calma. Helena, ele disse suavemente, finalmente estamos sozinhos para uma conversa adequada. Ela tentou falar através da mordaça, olhos ardendo de raiva e medo. Ah, sim, deixe-me ajudá-la com isso. Ele removeu a mordaça, mas manteve-se à distância segura. Pode gritar se quiser, ninguém vai ouvir. Estamos muito longe de qualquer um. Você não vai escapar disso, Helena disse, a voz rouca. Roberto sabe que foi você. A polícia vai... Vai o quê? Eu tenho um álibi perfeito. Não há nenhuma evidência me conectando ao seu desaparecimento. Quanto aos seus amigos tentarem me incriminar, ele sorriu. Bem, são apenas as acusações desesperadas de uma filha emocionalmente instável e um detetive aposentado com uma vendetta antiga. Ele puxou uma cadeira e sentou-se, estudando-a. 50 anos, Helena. 50 anos você me roubou. 50 anos de conhecer minha filha, de construir um legado familiar, de tudo que deveria ter sido meu. Você teria destruído ela, Helena cuspiu, assim como destrói tudo que toca. Ou talvez eu tivesse a amado. Talvez ter uma filha tivesse me mudado, me tornado melhor. Ele se inclinou para frente. Mas nunca vamos saber, não é? Porque você decidiu por mim. Decidiu que não era digno de ser pai. Você enviou Diego para me matar. Enviei Diego para trazê-la de volta. Se ele ultrapassou suas instruções, foi escolha dele, não minha. Antônio levantou-se, caminhando ao redor da cadeira dela. Mas isso não importa mais. O que importa é que agora você vai pagar. Vai me matar? Eventualmente. Mas primeiro vai sofrer. Vai pensar em Marcela e nas crianças, se preocupando com você, procurando por você, nunca sabendo o que aconteceu. Vai imaginar a dor deles, a culpa que Marcela vai sentir por deixar você sair sozinha, e vai carregar isso até o último momento de sua vida. Helena sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, não por si mesma, mas pela dor que Marcela e as crianças estavam sentindo naquele momento. Por favor, ela implorou, algo que jurou nunca fazer. Faça o que quiser comigo, mas não torture minha família assim. Deixe que saibam que estou morta. Dê-lhes encerramento. Antônio considerou isso por um momento. Depois balançou a cabeça. Não, porque ver você sofrer não é suficiente. Quero que eles sofram também. Quero que Marcela entenda que suas escolhas têm consequências, que desafiar-me tem um preço. Ele se virou para sair, depois parou na porta. Ah, e Helena, não se preocupe muito. Não vou deixá-la aqui para sempre. Em alguns dias, talvez uma semana, vou terminar isso. Mas quero que esses dias sejam os mais longos e dolorosos da sua vida. A porta fechou, o som ecoando na sala vazia. Helena ficou sozinha no escuro, com apenas seus pensamentos e medos como companhia. E começou a orar, algo que não fazia há muito tempo. Não por si mesma, mas por Marcela e pelas crianças. Que eles fossem fortes, que eles sobrevivessem a isso, mesmo que ela não sobrevivesse. Mas Helena não sabia que, naquele exato momento, alguém a estava procurando. Alguém que tinha suas próprias razões para querer encontrá-la antes de Antônio terminar seu plano sombrio. E quando essa pessoa finalmente a encontrasse, tudo mudaria novamente. Porque alguns segredos correm tão profundos, tão antigos, que mesmo 50 anos não são suficientes para enterrá-los completamente. 3 dias se passaram. 3 dias de busca frenética, de esperança diminuindo, de Marcela tentando manter a normalidade para as crianças enquanto secretamente desmoronava por dentro. Roberto não parava. Ele investigava cada pista, por menor que fosse. Conversava com informantes, vasculhava câmeras de segurança, seguia qualquer fio solto. Mas era como se Helena tivesse simplesmente evaporado.
Amanda usava seus próprios recursos legais, pressionando a polícia para investigar Antônio mais profundamente. Mas sem evidências concretas, as mãos deles estavam atadas. Ele é muito esperto, o detetive encarregado do caso admitiu. Seu álibi é sólido. Não há ligações telefônicas suspeitas, nenhum pagamento estranho, nada que possamos usar. Sofia parou de comer. Lucas acordava gritando de pesadelos. E Marcela? Marcela carregava uma culpa que ameaçava destruí-la. Foi minha culpa, ela disse para Roberto numa noite particularmente difícil. Eu deveria ter ido com ela, deveria ter insistido, mas estava com preguiça, queria ficar com as crianças, e agora não foi sua culpa. Roberto disse firmemente. Foi dele, só dele. E vamos encontrá-la, Marcela, não vou desistir. Mas até Roberto estava começando a perder esperança. Sabia como esses casos funcionavam. Quanto mais tempo passava, menor a chance de encontrar Helena viva. O que ninguém sabia era que a ajuda estava vindo de um lugar inesperado. Diego Santos Júnior tinha 25 anos quando seu pai desapareceu misteriosamente. Foi criado por sua mãe, ouvindo histórias sobre como o pai era um homem importante, fazendo trabalhos importantes para pessoas importantes. Mas quando cresceu e começou a fazer suas próprias pesquisas, Diego Júnior descobriu a verdade. Seu pai não era um herói, era um criminoso, um homem violento que machucava pessoas por dinheiro. E descobriu mais, que seu pai desapareceu exatamente na mesma época que uma mulher grávida chamada Helena Silva. Durante anos, Diego Júnior procurou a verdade. Tornou-se investigador particular, especializando-se em casos antigos não resolvidos. E quando viu as notícias sobre o caso de custódia envolvendo Antônio Marques e Helena Silva, todas as peças se encaixaram. Seu pai fora enviado para ameaçar Helena. Desapareceu logo depois. E agora, décadas depois, Helena estava desaparecida novamente. E Antônio Marques estava envolvido em ambos os casos. Diego Júnior não tinha ilusões sobre o que seu pai era, mas merecia saber a verdade sobre o que aconteceu. E mais importante, se Antônio estava envolvido no desaparecimento de Helena agora, talvez pudesse impedir que a história se repetisse. Ele apareceu na pensão numa manhã chuvosa, tocando a campainha antes que o sol nascesse completamente. Roberto atendeu, a mão instintivamente movendo-se para a arma escondida quando viu o estranho. Meu nome é Diego Santos Júnior, o homem disse rapidamente. Sei que esse nome significa algo para vocês. Por favor, me deixe explicar. Posso ajudar a encontrar Helena. Roberto quase fechou a porta na cara dele, mas algo na expressão sincera do jovem o fez hesitar. Entre, mas saiba que tenho uma arma e não hesitarei em usá-la se isso for algum tipo de truque. Dentro, com Marcela e Amélia presentes, Diego Júnior contou sua história. Mostrou documentos, fotos, anos de pesquisa sobre o desaparecimento de seu pai. Não estou aqui para acusar Helena de nada, ele disse cuidadosamente. Se ela matou meu pai, e acredito que matou, foi em autodefesa. Ele era violento, perigoso, sei disso agora. Mas preciso da verdade. E mais importante, acredito que Antônio Marques está seguindo o mesmo padrão. Ele usa outras pessoas para fazer seu trabalho sujo, mantém-se distante, cria álibis. Perfeitos. Como isso nos ajuda a encontrar Helena? Marcela perguntou, tentando manter a esperança viva. Porque passei anos estudando os métodos de Antônio. Sei como ele pensa, como opera, e tenho contatos no submundo criminoso que vocês não têm. Diego Júnior abriu seu laptop. Nos últimos 3 dias, tenho rastreado atividades suspeitas, pagamentos estranhos, movimentações de dinheiro através de empresas de fachada, e encontrei algo. Ele mostrou uma série de transações financeiras. Antônio pagou uma empresa de segurança, que é basicamente um grupo de mercenários disfarçado, há uma semana, antes mesmo da audiência. Ele estava planejando isso independentemente do resultado. Sabe onde eles estão mantendo Helena? Roberto perguntou, já pegando seu casaco. Não exatamente, mas tenho 3 localizações possíveis, todas propriedades remotas que Antônio possui através de vários níveis de empresas fantasmas. Diego Júnior apontou para um mapa. Esta aqui, a fazenda abandonada a 50 quilômetros ao norte, é a mais provável. Isolada, sem vizinhos próximos, perfeita para manter alguém escondido. Roberto estudou o mapa, sua mente de detetive já formulando um plano. Não podemos envolver a polícia ainda, ele disse. Sem evidências concretas, eles não vão conseguir um mandado.
E se chegarmos com sirenes e luzes, Antônio pode ordenar que a matem imediatamente. Então vamos nós, Marcela disse, levantando-se. Não, você fica aqui com as crianças. Eu, Diego e talvez mais 2 homens da minha confiança vamos. Roberto olhou para ela severamente. Marcela, você precisa confiar em mim nisso. Ela é minha mãe. E essas são suas crianças. Elas já perderam o pai. Não podem arriscar perder a mãe também. Você precisa estar aqui, segura, caso... Ele não terminou a frase, mas todos entenderam. Caso Helena já estivesse morta. Caso o resgate falhasse. Marcela afundou na cadeira, lágrimas de frustração escorrendo. Tragam ela de volta, por favor. Roberto, Diego Júnior e 2 ex-policiais que trabalhavam com Roberto partiram ao meio-dia. A viagem até a fazenda levou quase 2 horas pelas estradas ruins e sinuosas. A propriedade era exatamente como Diego descreveu, isolada, cercada por mato alto, com um celeiro velho e uma casa principal em ruínas. Parecia abandonada, mas havia sinais sutis de ocupação recente. Pneus frescos na lama, uma janela com tábuas novas. Alguém está aqui, Roberto murmurou. Diego, você e Marcos circulem pela esquerda. Paulo, você comigo pela direita. Se encontrarem Helena, sinalizem. Não façam nada precipitado. Eles se separaram, movendo-se silenciosamente pela propriedade. Roberto tinha 68 anos, mas décadas de experiência compensavam qualquer lentidão da idade. Cada passo era calculado, cada sombra verificada. Foi Paulo quem a encontrou primeiro. Através de uma janela suja do porão, ele viu Helena, amarrada a uma cadeira, cabeça caída, aparentemente dormindo ou inconsciente. O sinal foi dado. Os 4 se reuniram na entrada do porão. Quantos guardas? Roberto sussurrou. Vi 2, Diego respondeu. Um no andar de cima, um rondando o perímetro. Provavelmente mais dentro. Precisamos ser rápidos. Roberto verificou sua arma. Entramos, neutralizamos qualquer resistência, pegamos Helena e saímos. Entendido? Todos Assentiram. A porta do porão estava trancada, mas Marcos, ex-policial com habilidades úteis, a abriu em segundos. Desceram as escadas antigas de madeira, cada degrau rangendo perigosamente. O porão era escuro, frio, cheirando a mofo e algo pior. Helena estava exatamente onde Paulo viu, mas agora estava acordada, olhos arregalados ao vê-los. Roberto correu até ela, cortando as cordas rapidamente. Roberto, ela sussurrou, a voz rouca de desuso e desidratação. Como? Depois, precisamos sair. Pode andar? Helena tentou levantar, mas suas pernas cederam. Dias amarrada haviam deixado seus músculos atrofiados. Diego Júnior a pegou nos braços sem hesitar. Vamos! Mas quando chegaram ao pé da escada, ouviram vozes acima. Várias vozes. Os guardas haviam sido alertados. Plano B, Roberto disse calmamente, tirando uma segunda arma. Marcos, Paulo, vocês levam Helena para o carro pela saída dos fundos. Diego e eu cobrimos vocês. Não vou deixá-los. Vá, Roberto ordenou. Leve minha cliente para a segurança. É seu trabalho. Paulo e Marcos praticamente carregaram Helena pela saída de emergência do porão, enquanto Roberto e Diego se posicionaram no pé da escada. 3 homens desceram, armas em punho. O tiroteio foi breve, mas intenso. Roberto acertou 2 nas pernas. Ele nunca atirava para matar se pudesse evitar. Diego desarmou o terceiro com um tiro certeiro na mão. Polícia está a caminho! Roberto gritou, mesmo sendo mentira. Soltem as armas! Os guardas hesitaram. Depois, fugiram. Não eram pagos o suficiente para morrer por Antônio Marques. Roberto e Diego correram para o carro onde Helena já estava no banco de trás, Paulo dirigindo antes mesmo que as portas fechassem completamente. Apenas quando estavam na estrada principal, distantes e seguros, todos deixaram escapar suspiros de alívio. Helena chorava silenciosamente no banco de trás. Marcela, as crianças. Estão bem, Roberto garantiu. Seguras, esperando por você. E Antônio? Vamos lidar com ele. Mas primeiro, levamos você para casa. Diego Júnior olhava pela janela, processando tudo. Finalmente havia encontrado respostas sobre seu pai. E, de certa forma estranha, ajudou a salvar a mulher que provavelmente o matou. Não sabia como se sentir sobre isso. Obrigada, Helena disse suavemente para ele. Sei que isso deve ser complicado para você. Diego virou-se para encará-la. Via uma mulher idosa, frágil, marcada pela provação recente. Mas também via força, resiliência. Meu pai era um homem ruim.
Ele disse simplesmente: fez coisas ruins. Se você o matou em autodefesa, então ele teve o que merecia. E ajudar a salvar você, acho que é a minha maneira de compensar um pouco do mal que ele fez. Helena sentiu, nova compreensão passando entre eles. Às vezes a redenção vem das maneiras mais inesperadas. Quando chegaram à pensão, era noite fechada. Marcela estava na varanda, tendo se recusado a entrar desde que Roberto saiu. Quando viu o carro se aproximando, seu coração parou. A porta se abriu e Helena saiu, apoiada em Diego. Marcela correu, tropeçando nos próprios pés, lágrimas já caindo antes mesmo de alcançar a mãe. Mamãe! Ela a abraçou com tanta força Que quase as derrubou. Pensei que tinha perdido você. Pensei. Estou aqui, meu amor. Estou aqui. Helena acariciava o cabelo da filha como quando ela era criança. Graças a esses homens corajosos. Lucas e Sofia apareceram na porta, correndo para abraçar a avó. A cena era de pura alegria e alívio, mas Roberto sabia que não podiam baixar a guarda. Helena está segura por enquanto, ele disse para Amanda, que chegou minutos depois. Mas Antônio ainda está solto, e agora que falhamos em mantê-la cativa, ele vai estar ainda mais perigoso. Temos os guardas, Diego apontou. Eles atiraram em nós, podemos processá-los, fazer eles testemunharem contra Antônio. Não vão falar, Roberto disse com certeza. Homens como esses têm mais medo de Antônio do que da prisão. Amanda pensava rapidamente, sua mente legal trabalhando no problema. Mas agora temos evidência de sequestro. Helena pode testemunhar. O local onde foi mantida cativa pode ser rastreado até Antônio, através dessas empresas fantasmas. É circunstancial, mas com tudo mais que temos, podemos construir um caso criminal. Não apenas custódia, estamos falando de tentativa de homicídio, sequestro, conspiração. Então fazemos isso, Marcela disse, a determinação voltando. Acabamos com isso de uma vez por todas. Mas ninguém percebeu que Antônio já sabia do resgate. Um dos guardas ligou para ele assim que Roberto e os outros saíram com Helena. E Antônio, pela primeira vez, estava genuinamente preocupado. Havia subestimado a determinação deles, os recursos que conseguiram reunir. Mas homens como Antônio não desistem facilmente. Se não podia destruí-las diretamente, encontraria outra maneira. Pegou o telefone e fez uma ligação. Sim, quero informações sobre Diego Santos Júnior. Tudo. Família, amigos, fraquezas. E quero para ontem. Se não podia chegar a Helena diretamente, usaria as pessoas ao redor dela. Usaria qualquer um que se atrevesse a ajudá-la. A guerra estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas escalando para seu clímax final. E quando a fumaça finalmente se dissipasse, algumas pessoas estariam destruídas, outras transformadas. E todos teriam aprendido que às vezes o amor, verdadeiro, incondicional, sacrificial, é a única arma capaz de derrotar até mesmo o ódio mais profundo. Na manhã seguinte, Helena acordou na pensão cercada pelos que amava. Seu corpo doía dos dias de cativeiro, mas seu espírito estava mais forte do que nunca. Sobreviveu ao pior que Antônio podia fazer, e agora estava pronta para lutar de volta. Amanda chegou cedo, trazendo boas notícias. A polícia obteve um mandado de busca para a fazenda. Encontraram evidências, o ADN de Helena, suas digitais, documentos ligando a propriedade a Antônio. E um dos guardas, o que foi baleado na mão, decidiu cooperar em troca de uma sentença menor. Ele vai testemunhar contra Antônio? Marcela perguntou esperançosa. Vai. Disse que Antônio pessoalmente contratou o grupo para cuidar de Helena. Não usou essas palavras exatas, mas a implicação era clara. Amanda sorriu. Temos um caso sólido agora. O promotor já está preparando as acusações. Mas Roberto parecia preocupado. Antônio não vai aceitar prisão. Calmamente. Homens como ele sempre têm uma carta na manga. Ele estava certo. Naquela tarde, Diego Júnior recebeu uma ligação. Era sua mãe, a voz tremendo de medo. Diego, há homens aqui. Dizem que trabalham para alguém chamado Antônio. Dizem que se você continuar ajudando Helena Silva, eles vão... Ela não conseguiu terminar a frase. Diego sentiu o sangue gelar. Mãe, escuta. Tranque todas as portas. Ligue para a polícia. Estou indo para aí.
Ele desligou e se virou para Roberto. Ele está ameaçando minha mãe. É assim que ele opera, Roberto disse sombriamente. Vai atrás de todos que nos ajudam. Vou com você. Mas quando chegaram à casa da mãe de Diego, os homens já haviam partido, deixando apenas um recado pintado na porta. Esta foi apenas um aviso. A mãe de Diego estava em choque, mas ilesa. Eles disseram que se você testemunhar contra seu empregador, na próxima vez não serão tão gentis. Diego abraçou sua mãe, raiva fervendo dentro dele. Toda a sua vida lidou com as consequências das escolhas ruins de seu pai, e agora estava sendo ameaçado por ajudar a fazer a coisa certa. Não vou recuar, ele disse firmemente. Vamos precisar de proteção policial para minha mãe, mas não vou deixar esse homem vencer. De volta à pensão, a situação ficou ainda mais tensa quando Amélia recebeu uma carta de despejo. O prédio havia sido vendido para uma empresa de desenvolvimento, uma empresa que, como descobriram rapidamente, era de propriedade de Antônio através de várias camadas de empresas fantasmas. Temos 30 dias para sair, Amélia disse, a carta tremendo em suas mãos. Esta pensão é minha vida toda, não tenho para onde ir. Helena segurou a mão da amiga. Vamos lutar contra isso também. Ele não pode continuar destruindo vidas impunemente. Mas as notícias continuaram piorando. Marcela recebeu uma ligação da escola. Alguém havia tentado buscá-los, alegando ser mandado pelo avô. Apenas a vigilância da diretora impediu o sequestro. Chega, Marcela declarou, tremendo de raiva e medo. Vou até Antônio pessoalmente. Vou acabar com isso. Não, Helena disse firmemente. É exatamente o que ele quer. Quer que hajamos por emoção, que cometamos erros. Então o que fazemos? Esperamos ele destruir tudo e todos ao nosso redor? Foi Amanda quem respondeu. Aceleramos o processo legal. Vou pedir uma audiência de emergência. Com as evidências do sequestro, as ameaças, a tentativa de raptar as crianças, podemos conseguir que Antônio seja preso preventivamente até o julgamento. Quanto tempo vai levar? Roberto perguntou. Se eu conseguir convencer o juiz certo, talvez 48 horas. Então temos que sobreviver 48 horas, Marcela disse. Podemos fazer isso. Mas Antônio estava movendo suas peças mais rápido do que eles imaginavam. Naquela noite, o sistema elétrico da pensão sofreu um curto-circuito misterioso. Não fosse pela rápida reação de Roberto usando um extintor, o incêndio poderia ter consumido o prédio inteiro com todos dentro. Foi proposital, o investigador de incêndio confirmou na manhã seguinte. Alguém adulterou a conexão elétrica. Fiação. As crianças estavam aterrorizadas. Sofia não soltava Helena, enquanto Lucas ficava quieto demais, os olhos sempre alertas, procurando por perigo. Não posso mais expor vocês a isso, Helena disse para Amélia. Vamos sair, encontrar outro lugar. Para onde? Amélia perguntou. Ele vai encontrar vocês. E sinceramente, Helena, você acha que vou abandonar você agora, depois de tudo que passamos juntas? Naquela tarde, eles tiveram uma reunião de guerra. Helena, Marcela, Roberto, Amanda, Diego Júnior, Amélia e os 2 seguranças. Precisavam de um plano. Temos que forçar a mão de Antônio, Roberto disse. Fazê-lo cometer um erro que não possa negar ou explicar. Como? Marcela perguntou. Foi Diego Júnior quem teve a ideia. E se fingíssemos que Helena estava disposta a negociar, que está tão cansada de lutar que quer fazer um acordo? Ele nunca acreditaria, Helena disse. Me conhece bem demais. Mas não me conhece, Marcela contra-argumentou. E se eu fosse até ele, dissesse que estou farta de tudo isso, que só quero proteger meus filhos e que estou disposta a afastar minha mãe se ele deixar minha família em paz? Absolutamente não, Helena disse imediatamente. Não vou deixar você se expor assim. Não seria real, seria uma armadilha. Eu usaria um gravador, faria ele confessar seus crimes. Marcela olhou para Amanda. Seria admissível em tribunal? Se feito corretamente, sim, mas seria incrivelmente perigoso, Amanda considerou. Teríamos que ter policiais próximos, um plano de escape, todas as precauções. Não gosto disso, Roberto disse. Há muitas variáveis, muitas coisas que podem dar errado. Tem uma alternativa melhor? Marcela desafiou. Silêncio preencheu a sala. Finalmente, Amanda sentiu. Vou coordenar com a polícia, mas fazemos isso do meu jeito, com todas as medidas de segurança possíveis. Concordam?
Relutantemente, todos concordaram. No dia seguinte, Marcela ligou para Antônio. Sua voz estava cuidadosamente modulada, cansada, derrotada, mas não totalmente quebrada. Preciso falar com você, sozinha, sobre um acordo. Havia uma pausa, Antônio claramente suspeitando de uma armadilha. E por que eu confiaria em você? Porque estou exausta, porque meus filhos estão aterrorizados, porque quero que tudo isso acabe. Ela respirou fundo. Você vence, está bem? Você vence. Só preciso garantir que minha família fique segura depois. Outra pausa. Então, restaurante Bela Vista. Hoje à noite, 8. Venha sozinha ou não há acordo. Marcela desligou, as mãos tremendo. Helena a abraçou imediatamente. Não precisa fazer isso. Preciso sim. Por você, por Lucas e Sofia, por todos nós. Marcela se afastou, encarando a mãe. Você passou 50 anos me protegendo. Agora, deixe-me proteger você. Naquela noite, Marcela chegou ao Bela Vista exatamente às 8 horas. O restaurante era elegante, cheio de pessoas bem vestidas jantando tranquilamente, sem ideia do drama prestes a se desenrolar. Antônio já estava lá, sentado numa mesa nos fundos, longe de ouvidos curiosos, mas ainda em público o suficiente para parecer seguro. Marcela. Ele se levantou, sempre o cavalheiro. Sente-se, por favor. Ela sentou, sentindo o pequeno gravador escondido em sua bolsa. Policiais apaisanas estavam espalhados pelo restaurante. Roberto estava num van do outro lado da rua, monitorando tudo através de um microfone escondido no colar de Marcela. Então, Antônio começou, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Você está pronta para ser razoável? Estou pronta para fazer o que for preciso para proteger meus filhos. Marcela respondeu cuidadosamente. Mesmo que isso signifique afastar minha mãe de nossas vidas. Antônio estudou-a, procurando por sinais de engano. E o que você quer em troca? Que pare de nos ameaçar, que deixe Amélia manter a pensão, que Diego Júnior e sua mãe sejam deixados em paz, que Lucas e Sofia possam viver suas vidas sem medo. Grandes demandas para alguém sem poder de barganha. Tenho algo que você quer, Marcela disse. Helena, fora da sua vida para sempre. Não é isso que sempre quis? Não é por isso que tudo começou? Antônio se inclinou para trás, um sorriso lento se espalhando em seu rosto. Sabe, Marcela, eu quase acredito em você. Quase. Mas há um problema. O coração de Marcela acelerou. Qual? Eu já sei sobre o gravador em sua bolsa, e sobre os policiais espalhados pelo restaurante, e sobre Roberto na van. Ele acenou, e imediatamente 4 homens se levantaram de mesas diferentes, todos armados, todos apontando suas armas discretamente para os policiais à paisana. Você achou realmente que eu seria tão estúpido? Marcela sentiu o pânico subir, mas forçou-se a permanecer calma. Não sei do que está falando. Não me insulte. Antônio pegou seu telefone. Aqui está o que vai acontecer. Você vai levantar agora, sair comigo calmamente e vamos fazer uma pequena viagem. Qualquer movimento agressivo dos seus amigos policiais e meus homens começam a atirar. E em um restaurante cheio de civis inocentes, imagine a carnificina. Na van, Roberto praguejava. Ele estava preparado. Como ele estava preparado? Mas não havia tempo para respostas, apenas para decisões impossíveis. Deixar Marcela ir ou arriscar um tiroteio que poderia matar dúzias de inocentes. Roberto tomou a decisão mais difícil de sua vida. Todos recuem, ele ordenou aos policiais. Deixem-no levá-la, vamos segui-los. Mas Antônio era esperto demais para isso também. Assim que saiu do restaurante com Marcela, 3 carros idênticos partiram em direções diferentes. Impossível saber qual levava realmente Marcela. De volta à pensão, quando Helena soube o que aconteceu, sentiu seu mundo desmoronar. Ele tem minha filha, ela sussurrou. Depois de tudo, ele ainda venceu. Não venceu, Roberto disse, embora sua própria voz estivesse cheia de dúvida. Vamos encontrá-la, vamos! Mas a frase foi interrompida pelo telefone de Helena tocando. Número desconhecido. Com mãos tremendos, ela atendeu. Helena. Era Antônio, sua voz suave mas triunfante. Acho que temos algo que pertence uma à outra. Eu tenho sua filha. Você tem, bem, você mesma. Que tal uma troca? Onde? Quando? Amanhã, ao meio-dia. Sozinha.
Vou enviar a localização 1 hora antes. E Helena, se houver qualquer sinal de polícia, de Roberto, de qualquer um, Marcela morre. Entendeu? Entendi. Ótimo. Até amanhã então. Finalmente teremos nossa conversa final. Helena olhou para as pessoas ao redor. Roberto, Amanda, Diego, Amélia. Todos que arriscaram tanto para ajudá-la. Vou sozinha, ela anunciou. Helena, não! Ele tem minha filha! Ela gritou, lágrimas finalmente caindo. Minha Marcela, e não vou arriscar a vida dela. Não me importa o que aconteça comigo, mas ela vai ficar segura. Ela vai voltar para Lucas e Sofia, mesmo que eu não volte. E naquele momento, todos souberam que nenhum argumento a faria mudar de ideia. O amor de uma mãe, verdadeiro, sacrificial, absoluto, era a força mais poderosa no universo. E amanhã, ao meio-dia, seria testado até seu limite final. Obrigado por assistir essa história até o final. Se você gostou dessa jornada emocionante de Helena e Marcela, não se esqueça de inscrever no canal para mais histórias que vão tocar seu coração. Todos os dias trazemos narrativas sobre família, superação e amor verdadeiro. Ative o sininho para não perder nenhuma história nova. Até a próxima!